Que a gente já vai chamar a nossa próxima convidada, que é a Rosana Almeida. Você que tem intenção de investir no mercado imobiliário americano, agora é a hora, porque a Rosana ela é da Florida Connection e vai trazer tudo que tem de tudo que acontece no mercado da Flórida, no ramo imobiliário. Seja bem-vinda, Rosana Almeida. Vem, suba aqui ao palco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão com fome, né? Me chamaram aqui bem na hora de todo mundo comer. Olha, ele está comendo barrinho, o Rinaldo. Então, aguenta mais um pouquinho, que acho que vocês vão gostar de bater esse papo com a gente. Queria agradecer um montão aqui a organização do Econ, o Glaucio e toda a equipe. E você, Alaide, que esteve com a gente lá em Orlando, começando os preparativos, fazendo as entrevistas, o bate-papo. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada a você. Conheci seu escritório lá, vi como é que é a realidade dos Estados Unidos. E aqui você está hoje para trazer informações valiosíssimas, como é que funciona o mercado imobiliário na Flórida. Eu vou deixar o palco com você, fique à vontade. Então, tá jóia. Estou muito afim de bater papo com todos vocês e contar um pouco da minha experiência. Mas antes eu queria chamar aqui ao palco, já que a gente vai fazer um painel, um bate-papo, duas profissionais que trabalham comigo lá em Orlando, do mercado imobiliário, a Priscila Trisca e a Michele Gonçalves. E aí vocês vão poder conhecer um pouco da história delas também, por que elas foram escolher a Flórida para morar, por que elas foram escolher Orlando para morar, já que a gente vai falar do mercado imobiliário. E vocês já vão falar já, mas antes da gente começar a falar, eu escolhi um vídeo para mostrar para vocês, pessoal que está vendo por YouTube e para quem está aqui também, que é um vídeo que mostra Orlando, e ele tem, a gente pôs a teclinha SAP, traduzido, tá? Para vocês entenderem que Orlando é muito mais do que Disney, é muito mais que Universal, SeaWorld. Ele realmente é um polo hoje extremamente interessante em todas as áreas, para quem quer estudar, para quem quer investir, para quem quer abrir empresas. Então, vamos lá, vamos mostrar o vídeo? This is Orlando. This is where we believe in magic and fantasies, and wishing upon stars, and the power of the imagination. This is where we dream, where we think smarter and play harder. So if you think you know all there is to know about Orlando, you're in for a big surprise. Because until you join our community and see all the reasons we're amazing, you don't know the half of it. Responde. Ah, funcionou. Então, a gente trabalha, a gente tem uma imobiliária em Orlando, mas a gente pode atuar na Flórida inteira. A licença de corretagem de imóveis nos Estados Unidos é por estado, então a gente trabalha com a licença estadual. E a Priscila e a Michele fazem parte da minha equipe, nós somos uns 50 corretores hoje, e eu tive a honra de ter elas comigo hoje, nessa viagem aqui para Natal. Nós vamos continuar pelo Nordeste, mais 3 cidades para falar sobre investimentos na Flórida. Então, eu vou deixar vocês que estão com o microfone aí contar. Michele, quanto tempo que você está morando em Orlando? Por que você escolheu Orlando? E o que você achou dessa sua trajetória? Então, alô? Eu cheguei em Orlando em 2018. E, assim, quando eu vi aqui o Igor falando, o Leonardo, realmente é uma trajetória que faz parte da vida de todo imigrante, né? Então, assim, são passos que a gente precisa ir tomando. Realmente, como o Igor falou, a gente cai, levanta, e nunca é exatamente da forma que a gente está pensando, até a gente conhecer profissionais que podem ajudar realmente nesse percurso. Então, realmente, estar junto com a Florida Connection me ajudou bastante. São grandes profissionais. Hoje, tenho muito orgulho de fazer parte desse time e realmente são grandes profissionais que podem ajudar todos nesse processo de início. E por que você escolheu Orlando? Bom, eu escolhi Estados Unidos
realmente eu acredito que pelo mesmo motivo de muita gente procurando uma vida melhor para a família, para os filhos, né? Oportunidades para a família, realmente. E aí eu vi na Flórida que a gente pode encontrar todo o que os Estados Unidos podem dar e ainda sentindo um pouquinho desse nosso Brasil, né? Onde a gente tem uma comunidade brasileira, o clima, onde tudo favorece. Obrigada mais uma vez pelo convite. Glaucio, meus parabéns pelo evento super bem executado, com excelência. Eu moro nos Estados Unidos há 23 anos, eu não tenho nenhuma história muito triste para contar, porque eu fui com 15 anos da segunda vez, né? Mas eu fui com os meus pais. Então, para vocês que são pais hoje em dia, que estão pensando em mudar para os Estados Unidos para dar um futuro melhor para os seus filhos, essa é a minha maior gratidão com os meus pais, eles terem dado para a gente uma oportunidade. A Mi mudou para lá, provavelmente pelos filhos também, a Rô também. A Rô é americana, né? Mas é uma gratidão dos meus pais poderem ter ido para lá e dar para a gente a oportunidade de morar num país cheio de oportunidades. Eu trabalho desde 15 anos nos Estados Unidos, então é uma cultura realmente completamente diferente. Eu sou muito orgulhosa disso. E eu escolhi Orlando porque não escolhi, né? Fui. Mas, os pais escolheram. Os meus pais escolheram. A gente algumas pessoas falam que Orlando é a melhor cidade do Brasil. Tá assim, ultimamente. Orlando está nesse nível, né? Mas eu já morei em 7 países, já trabalhei, estudei e morei em 7 países fora dos Estados Unidos durante esse ano. Já viajei para 52 países, então eu tenho propriedade para falar para vocês que Orlando é uma excelente opção para quem está buscando oportunidade para sua família. Já morei na Europa, já morei na Ásia, já morei no Brasil. E realmente Orlando, como ponte aérea, como oportunidade de negócios, como aeroporto, enfim. Escolas, tudo, né? Tudo. Qualidade de vida. Eu acho que a gente podia começar o bate-papo por aí mesmo, né? Por que Flórida, né? Por que muitos brasileiros escolhem Flórida? E a gente tem, né, a capacidade de falar que as principais regiões, que é o sul da Flórida, representado por Miami, que é a cidade super conhecida, uma metrópole que tem mais de 100 bancos internacionais representados lá, assim como também consulados de vários países representados, é realmente um centro econômico extremamente poderoso. Nós temos a região de Tampa, hoje, que não para de crescer, é um outro polo muito forte de crescimento. E nós temos Orlando, que é onde a maioria das pessoas que estão trabalhando nesse evento, que vieram de lá, moram, que é uma das regiões que estão na Flórida Central, né? Vocês viram agora, a gente acabou de passar por um acidente da natureza, e foi a primeira vez em 23 anos que eu vi um sofrimento maior naquela região, né, de alagamento e tal, mas a gente está bem protegido, e é incrível como, junto com a cultura que foi falada aqui pelo Igor, pelo Léo, por todos que estiveram aqui, pela Carol, essa questão da gente estar preparado para esse tipo de possível acidente da natureza. E está todo mundo bem lá, graças a Deus, e a capacidade do americano e da comunidade se ajudar e recuperar a situação é rápida, que é uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar. E a Flórida, ela tem essas vantagens todas que já foram faladas aqui. Então, a gente tem um clima maravilhoso, né, apesar do furacão que acontece de vez em quando, uma vez por ano, assim. A gente tem essa isenção de não ter imposto de renda estadual, como a Carol falou. Então, muitas celebridades, muita gente endinheirada acaba tendo a sua residência primária na Flórida. A gente tem oportunidades de novos negócios muito grandes. Nós somos uma quantidade de universidades de altíssimo nível que traz talentos do mundo inteiro. Uma das maiores universidades da Flórida, que é a Universidade da Flórida Central, onde a gente mora, ela tem mais de 60 mil alunos estrangeiros estudando lá, o que mostra a quantidade de talentos que a gente tem para novas empresas, para as startups. Então, nós temos uma série de vantagens lá. Então,
Aí as pessoas falam, bom, como é que é o mercado imobiliário na Flórida e como é que é o mercado imobiliário para o brasileiro? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a primeira pergunta que as pessoas faziam é, mas um brasileiro pode ter um imóvel nos Estados Unidos? Sim, pode. E você pode fazer o financiamento sendo estrangeiro, sendo brasileiro, para comprar um imóvel? A gente pode financiar o imóvel, os brasileiros podem financiar o imóvel. Você quer falar um pouco como funciona o financiamento? Sobre financiamento, posso? O financiamento é a dúvida principal, né? Acho que o Igor falou aqui, né? A importância de você ser um devedor nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente aprende a trabalhar com o dinheiro dos outros, não com o nosso, e por isso é um país tão próspero. Mas o brasileiro pode financiar com toda a sua documentação no Brasil. Então, no geral, o financiamento ele é feito com 30% de entrada, o resto financiado em 30 anos. Hoje os juros estão em torno de 5,5% a 6,5%, e é um processo que é menos burocrático até para o brasileiro do que para o americano, né? Por quê? Porque o americano, ele, com um crédito bom, ele dá uma entrada menor. Então, o risco para os bancos é um risco menor do que para o brasileiro, que está dando 30%, 40%, 50% de entrada. Então, sua documentação do Brasil vai ser carta de cartão de crédito, carta do contador, extrato bancário, imposto de renda. Eles entendem também que aqui no Brasil o imposto de renda é um pouco mais complicado, então eles sabem já interpretar isso muito bem e usam outro tipo de documentação para essa aprovação. No geral, esse processo demora de 30 a 45 dias, e é isso, basicamente é isso. A gente tem uma solução para todo mundo, né? Você falou em 30%, hoje existem alguns programas com 20% de entrada, que ficou um tempo ausente do mercado, hoje voltou a ter alguns bancos que estão financiando com 20% de entrada para o estrangeiro, para o brasileiro, em até 30 anos, como a Priscila falou, e muita gente fala, mas agora os juros aumentou, como a Carol comentou, realmente aumentou. Mas a gente tem, hoje, um histórico que mostra que nós temos de 6% a 10% ao ano de valorização do imóvel. Então, você está comprando um imóvel, você está em valorização do imóvel, você está diversificando o seu investimento, né? A coisa que a gente mais aprende, nunca deixe seus ovinhos na mesma cesta, aprenda a diversificar, e você pode diversificar nos Estados Unidos. Imóvel que é uma coisa palpável, que a gente sabe que ninguém vai tirar de você, né? Que é mais seguro, e você pode gerar uma renda em dólar, né? Um cash flow, um fluxo de caixa em dólar, com profissionais administrando seus imóveis no exterior. Então, a gente tem, basicamente, hoje, pessoas que compram seus imóveis lá, brasileiros, para utilizar, para o uso próprio, né? Eu não estou falando do brasileiro que está indo morar lá, como a Michele foi faz alguns anos. Eu estou falando de brasileiro que quer ter uma casa, como vocês têm casa na praia, casa no campo, e deixa a casa fechada lá. Então, tem pessoas assim, a gente tem vários clientes lá. Agora, antes do furacão, a gente fez uma força-tarefa com todos eles que deixam a casa fechada para tirar os móveis da piscina, armazenar. Então, a gente presta esse tipo de serviço também, né, de cuidar não só de pagar as contas e de ver se está tudo em ordem. No caso de ter que fazer uma ação especial, a gente faz. Aí nós temos alguns imóveis, alguns investidores, alguns que compram imóveis em áreas residenciais para gerar renda de aluguel, tá? Que é um tipo de investimento. E existe um outro tipo de investimento, que é comprar casas de temporada, tipo o Airbnb, sabe como é o Airbnb aqui? E, para isso, a gente tem regiões especiais que você pode ter esse tipo de investimento lá, em Orlando, principalmente. Então, quem que já esteve na Disney aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Então, nessas regiões da Disney, nós temos condomínios inteiros preparados para esse tipo de casa de temporada. Então, elas têm uma estrutura completamente diferente de uma região residencial. Em geral, eles têm um clubhouse, né, uma área de lazer muito mais bem estruturada, robusta, muitas piscinas, às vezes aqueles que a gente chama de lazy river, que é aqueles passeios de rio, de água mesmo, né? Aqueles caminhos com boias, você tem restaurante, você tem um mini mercadinho, você tem tobogãs, você tem uma bruta estrutura, porque é para aquelas pessoas que estão de férias, estão próximas dos parques, então eles estão pertinho para chegar. Você tem
um sistema de entrar e sair do condomínio, geralmente com gate, como é que fala? Com portão, com guarita e tal, que muitas vezes na área residencial não é necessário, não existe tanta segurança, porque nessas áreas de temporada é um entra e sai de turista, cada dia você tem uma pessoa. Então, é uma estrutura completamente diferente. As casas já vêm com piscina. Quando você dá um preço de uma casa, por exemplo, quanto custa uma casa numa casa de temporada de 5 quartos, piscina, para você alugar de temporada? Claro que vai depender do condomínio, mas vamos falar, $500 mil. Quando você dá o preço de uma casa de temporada, já vem a piscina incluída. Já é automático, está no conceito. Você nem vai fazer uma casa para ser alugada para o Airbnb se ela já não tem toda essa estrutura. Numa área residencial, você fala, quanto custa uma casa de 5 quartos, tal. Quando você dá um preço, não necessariamente tem a piscina, porque não é automático, não é uma coisa que já vem incluído. E as áreas residenciais, elas têm algumas vantagens. Você quer contar para o pessoal quais são as vantagens das áreas residenciais, as escolas e tudo? Esse não presta? Esse não funciona. Bom, a vantagem da área... Na verdade, a gente tem a vantagem nas duas áreas, né? No caso da residencial, que quando a gente busca a área residencial, quando a gente vai, no meu caso, por exemplo, que fui com crianças, a gente já vai ver a melhor escola, a gente vai ver o que é que as crianças de atividades, a gente como família, né? A gente já vê o que é... A gente procura muito, quando a gente tem um cliente, o que é o lazer da família, o que é o importante, o que os filhos precisam. E, normalmente, quando você vai, aquela família, ela existe uma prioridade em si. Ela busca aquilo. Então, assim, a gente tem área para cada coisa, né? Então, assim, é muito interessante, é muito importante a gente saber a prioridade daquela família, porque dentro daquilo a gente em Orlando, a gente tem espaço. Escolher o bairro correto, né? Escolher o bairro, escolher as escolas, escolher faixa. Então, assim, realmente a gente pode encontrar, né, e atender a necessidade específica de cada um. Eu quero saber de vocês, quem que já tem casa em Orlando? Tem alguém que já comprou um imóvel em Orlando? Levanta a mão. E quem quer comprar uma casa em Orlando, está no processo de comprar um imóvel em Orlando? Gente, achei que todo mundo ia levantar a mão. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Mas deixa eu contar uma coisa. Ninguém tem vontade, um sonho, uma perspectiva, está mudando para lá, tem uma ideia, quer saber como é? Agora sim. Pode contar, gente. A gente trabalha com transparência, lembra? Eu sei que vocês têm os 5 milhões de reais para comprar o primeiro imóvel. Não tem problema. Eu posso falar que eu estou procurando, eu como corretora, eu trabalho nesse mercado há 10 anos, estou procurando um imóvel em São Paulo para comprar. E, meu Deus do céu, que dificuldade é trabalhar aqui no Brasil com esse mercado. E isso me fez entender muito mais o porquê o nosso trabalho é tão valorizado nos Estados Unidos e tão importante. Porque aqui eu estou comprando um apartamento em São Paulo, decidi, olhei vários, trabalhei com mais de 10 corretores, lá a gente só trabalha com um, né? Fiz todo o processo cultural com o reverso na minha cabeça para falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? E mesmo assim, eu não sei se eu estou comprando a melhor opção. Eu não sei se eu estou comprando a melhor unidade dentro do mesmo prédio, por exemplo, porque pode ser que exista outra oportunidade naquele prédio de outro corretor que eu nem estou sabendo, ou que só o zelador está sabendo. Isso não acontece nos Estados Unidos. A gente tem um banco de dados único nos Estados Unidos. Então, quando você conversa e escolhe o seu corretor, você fala, eu quero um imóvel de até 400 mil na área residencial, com 3 quartos, com piscina, ou, enfim, com boas escolas. E aí a Michelle consegue, dentro do nosso banco de dados, olhar tudo que está disponível no mercado. 95% dos imóveis vendidos nos Estados Unidos estão nesse banco de dados, a não ser que a pessoa venda direto, venda própria, né? Mas é muito difícil achar essa casa, porque ela vai ter uma plaquinha só na rua e só isso. Então, até o corretor achar vai ser muito difícil. E aí você fala com a Michelle e ela consegue te dar um leque bem filtrado das opções dentro do seu perfil. E esse eu acredito que seja o nosso maior diferencial. A gente veio de São Paulo conversando sobre isso, porque até agora ela não está
E ela me ligava, Rô, você conhece alguém aqui em São Paulo que possa me atender? Porque até agora ela não tem certeza se o preço que ela está pagando está certo ou não, porque até isso a gente consegue ver. Quando a gente entra nesse banco de dados único, que a Priscila comentou, você vai preenchendo esses campos de acordo com o que o seu cliente está buscando. Até coisas do tipo, eu quero casa térrea, eu quero que tenha sistema solar de aquecimento, que tenha um quintal maior. Isso tudo a gente consegue preencher na busca, e aí vai aparecer todas as casas que estão disponíveis. E, com isso, a gente também consegue gerar relatórios do valor real do imóvel. Quanto que esse imóvel vale? O preço está correto ou não está correto? A gente tem informação dos imóveis vendidos também, naquele banco de dados. Então, se eu sei que naquele condomínio X que você quer comprar, eu sei quais foram os últimos imóveis vendidos nos últimos 30, 60, 90 dias, e eu vou falar, poxa, o preço que esse dono está colocando está certo. Ou está falando, não, está muito caro, ou está barato. Então, a gente consegue orientar o cliente dessa forma também, porque a gente tem muitas ferramentas para poder balizar a sua compra, e também quando você vai vender. Durante essa alta que teve, vocês todos acompanharam, né? A alta assim absurda que a gente teve, a gente estava vendendo as casas com ágio. Isso já não está acontecendo mais, porque as pessoas queriam comprar, tinha escassez de imóveis no mercado, o pessoal que precisava mudar ou pagava o que fosse, às vezes 10%, 15% a mais do valor de mercado. Então, tudo é uma questão da oferta e da procura, que é uma coisa extremamente séria e correta lá. E uma coisa que vocês estão vendo ao longo do dia hoje é que, realmente, você, como imobiliária que somos, a gente acaba sendo a porta de entrada de muitos brasileiros, de muitos investidores. Seja porque ele vai alugar um imóvel e vai passar um tempo experimentando, ele está estudando lá, ainda não sabe se vai morar, não sabe qual bairro que ele vai escolher, seja porque ele quer fazer um investimento numa área ou em outra, ou na área residencial, ou na área de férias, e a gente tem que orquestrar todas as pessoas, as outras empresas que fazem parte desse processo. Porque esse não é um processo de compra e acabou. Você tem que realmente ter um contador, como a gente viu a Carol. Acaba que muitos acabam querendo ter algum tipo de imigrar para os Estados Unidos, então você tem que trabalhar com os advogados, os escritórios de imigração. Como que manda o dinheiro daqui da forma mais segura? Por isso que a gente tem parcerias com empresas como a que a Lígia trabalha, da Manicor. Como é que faz o financiamento? Você tem a Simone aqui, que é especialista em financiamento imobiliário. Então, a gente tem que orquestrar todas essas outras profissões, e a gente acaba tendo um time de profissionais altamente qualificados para que você não corra nenhum risco de realmente fazer um investimento errado. Eu tenho a minha licença desde o ano 2000 e atuo com o mercado internacional fortemente desde que começou a crise, em 2009. Em 2009, que os Estados Unidos foi aquela quebradeira geral, todo mundo quebrou, os imóveis foram com preço lá para baixo, foi quando realmente os brasileiros começaram a investir lá fortemente, porque eles tinham dinheiro para pagar à vista, os imóveis estavam muito baratos, e foi nesse período que eu comecei a dedicar tempo integral nessa atividade, e que é o que eu faço até hoje. E, desde então, eu não tenho um cliente arrependido de ter feito esse investimento. Ou o imóvel dele valorizou bastante, ou ele realmente gerou uma renda em dólar bastante interessante, e muitos deles acabam diversificando depois, que é uma atuação, uma área que a gente também atua, que é na área de imóveis comerciais. Tá? A gente tem muitos clientes hoje que compram, por exemplo, prédios de escritórios, shopping centers, ou querem comprar terra, construir casas, construir condomínios. Então, hoje, a gente tem uma equipe muito preparada para atender em todas essas áreas. E também, você imagina, eu vou morar lá, como estávamos falando no começo, o Igor falou bem, a pessoa tem que gerar renda em dólar, tem que gerar renda. Então, a gente vende restaurantes, a gente vende
salão de beleza, qualquer negócio que você queira, da mesma forma como existe um banco de dados dos imóveis à venda no mercado, nós temos um banco de dados com os negócios à venda. Floricultura, empresa de contabilidade, você pode falar qualquer coisa, a gente tem acesso e consegue fazer essa assessoria completa também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje no final do dia, mas eu só queria mencionar isso para vocês. Quem que já está com mais vontade de comprar imóvel agora? Agora com essa segurança, levanta a mão, gente. Aumentou já agora. Viu só? Viu? Isso aí. A gente realmente é uma porta de entrada para as pessoas. A gente é o primeiro contato com o cliente quando você está interessado em mudar para os Estados Unidos. E a Rosana, com a Florida Connection, conseguiu fazer a Florida Connection ser a imobiliária de maior referência em Orlando. A maioria dos brokers e das outras imobiliárias trabalharam com a Rosana, saíram da Florida Connection e abriram suas próprias empresas. E a gente realmente pega na mão do cliente e te indica os melhores profissionais que, nesses anos de experiência, deram os melhores resultados para os nossos clientes. Então, de contabilidade, transferência de dinheiro, imigração, a gente fala, né, vai por aqui que é mais fácil. Às vezes você desvia do caminho e não dá muito certo, mas a gente está sempre ali à disposição. Essa parte de negócio é muito interessante também, porque além do banco de dados estar disponível ali, muita gente fala assim, tá vendendo porque não dá certo, ou não quer se aprofundar mais, ou não acredita, né? O brasileiro não acredita que aquele dono está vendendo um negócio rentável na Flórida. Mas, na verdade, é que a Flórida é um estado de aposentados, então muita gente vai para lá, faz a sua carreira, a sua vida, e se aposenta na Flórida. É lá que eles vendem os seus negócios. Então, não necessariamente eles estão vendendo aquele negócio porque não está rentável, ou porque está indo ruim, ou porque está tendo algum problema. Eles estão vendendo o negócio na alta porque eles querem se aposentar, fazer tempo com a família, não é verdade? Porque o americano ele planeja a vida. A criança nasceu hoje, amanhã ela já tem a poupança para poder estudar a faculdade, porque a faculdade lá é paga e muito bem paga, né? Você tem do pré-primário até o, não sei como é que fala mais aqui, mas não, lá é high school, mas aqui como é que fala? Ensino médio. Desculpa, estou com o especialista aqui, imagina. É grátis, né? E você tem as melhores escolas. Você tem escolas para crianças com talentos, para crianças com talentos especiais, tem escolas especiais. É incrível o sistema quando você realmente conhece o sistema educacional lá. Mas a faculdade é paga. Ela tem vantagens, por exemplo, se você mora na Flórida, você é um residente da Flórida, ela vai ser mais barata para você do que para um estrangeiro ou para alguém que veio de outro estado. Né? Se você é americano, mora no Texas, vem estudar na Flórida, você vai pagar mais caro do que um floridiano. Tá? Então, são as vantagens justamente que o Estado dá esses benefícios para o residente. Mas a faculdade é cara. Então, o americano ele se planeja. Nasceu, ele começa a fazer poupança para o filho. E essa questão da aposentadoria que foi comentada é uma coisa. O americano se aposenta realmente para curtir a vida. Então, a Flórida tem preços extremamente atrativos de imóveis. Essa fase que a gente viveu de pandemia, muita gente falou assim: vou me aposentar, chega de estresse, acaba vendendo, por exemplo, uma casa razoável na Califórnia por $1 milhão, ele compra uma mansão em Orlando pela metade do preço, na Flórida, às vezes com frente lago, e aí ele fica com o resto do dinheiro para viver e se aposentar mesmo. Então, esse é um conceito, são coisas da cultura, como foi falado no início aqui hoje de manhã pelo Igor, que realmente é uma coisa cultural brasileiro, o americano se planejar muito mais para a vida inteira do que a gente. E a gente está aqui, né, justamente com esse conhecimento esse conhecimento acumulado de tantos anos, né? As minhas filhas são contemporâneas de escola da Priscila, então eu vivi toda essa história de gente estudando, começando a trabalhar jovem e hoje são profissionais. Você ia fazer uma pergunta?
Você está falando se você for morar lá. Olha, a gente sempre diz o seguinte, que você construir o seu crédito leva algum tempo. Muitas vezes as pessoas recebem o Green Card e falam assim, então eu já vou pagar um juros mais barato, eu vou ter mais benefício. E, às vezes, não é bem assim. Porque vai depender, primeiro, do banco que você vai trabalhar, né, que vai fazer financiamento. E aí, depois, a Simone está aqui para explicar. Mas, geralmente, eles têm uma regra de pelo menos 2 anos de imposto de renda, de histórico seu profissional, de geração de renda, para você poder ter uma vantagem sobre o financiamento para estrangeiro. Tá? E a gente tem uma coisa que é muito fácil, é muito comum de fazer. Vamos supor, muita gente agora fala assim, mas você acha que eu devo comprar agora? Porque agora o juros está alto, né? Só que o que acontece? Agora o juros está alto, porque o juros está alto, nós temos mais imóveis disponíveis no mercado. Faz com que a competição, né, para comprar o imóvel diminuiu, porque antes você tinha poucos imóveis, muitos compradores. Agora a gente está com mais imóveis, menos compradores, então o preço dos imóveis vão baixar um pouquinho, ou você consegue negociar mais, e daqui a 2 anos, quando o juros estiver mais baixo, você pode refinanciar o imóvel de uma forma super tranquila. Super fácil de fazer. E é um hábito muito grande da gente. A gente refinancia, às vezes a gente fez uma valorização no imóvel, você está precisando de dinheiro para reformar o imóvel, coisas assim. Existem programas que também você tira parte desse dinheiro, né, do que você valorizou na casa, e você usa para fazer um investimento, para você fazer uma reforma, para você fazer o que você quiser. Você consegue tirar esse dinheiro, né, que a casa valorizou, através de um sistema de empréstimo do banco baseado, como se sua casa como se estivesse fazendo uma hipoteca. Né? E é uma coisa bastante comum. E o refinanciamento também. Você baixou os juros, refinancia, os juros baixou, a prestação baixou. Então, e você valorizou seu imóvel durante aqueles anos que você pagou um pouquinho mais alto os juros. Então, o sistema financeiro é muito flexível, é muito oferta e procura. Então, é algo que realmente vale a pena a gente estar atento, e para isso que a gente fica muito ligado no que está acontecendo no mercado. Uma de vocês fez um sinal que queria falar alguma coisa. Não? Não, mas eu posso dizer que a ideia principal é que não existe uma receita de bolo para o seu investimento. Não é porque o seu amigo comprou uma casa de férias que você vai comprar uma casa de férias e vai ficar tão satisfeito quanto o seu amigo. O ideal é que você escolha o seu corretor e faça uma reunião com esse corretor para entender qual é a sua necessidade. Você vai decidir se você vai morar nos Estados Unidos ou se você vai investir. Se você for só investir, você vai usar a sua casa de férias? Você vai deixar ela parada? Você é um investidor mais conservador ou você gosta de arriscar mais? Na casa de férias, muitas vezes você consegue ganhar muito mais, mas também o risco de não alugar ele também é alto. Então, ou isso, ou você prefere deixar sua casa alugada por 12 meses, sabendo tudo que você vai receber nesses 12 meses. Todas essas são perguntas que você vai ter uma conversa que você vai ter com o seu corretor para definir a melhor opção para o seu investimento, para a sua família, para o seu dinheiro, né? Porque a gente fala que a gente não está vendendo uma bicicleta, a gente está, muitas vezes, usando o dinheiro de uma vida de uma família aqui no Brasil. Então, a gente precisa ser muito estratégico para poder te ajudar da melhor maneira possível. E a gente vai estar aqui hoje e amanhã, a gente trouxe alguns exemplos, inclusive, assim, eu vou comprar um apartamento de $250 mil, vou pôr para alugar no longo prazo. Quanto que vai me gerar de dinheiro? Quanto vai sobrar para o meu bolso? Quanto que isso vai realmente ser benéfico para mim? E a gente tem exemplos na área de casa de temporada, na área residencial, casas mais econômicos, apartamentos ou casas maiores. Então, a gente tem alguns exercícios, porque a gente pode ficar conversando entre hoje e amanhã com vocês, e é gostoso, né, poder trocar essa experiência e mostrar para vocês a capacidade de realmente de lucrar com esse tipo de investimento. Eu ia falar mais uma coisinha, mas acho que, se vocês tiverem mais alguma pergunta, nós estamos aqui. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar sobre o sistema de aluguel, que é muito diferente daqui. A gente, quando você tem um imóvel aqui, você põe para ele para alugar, você é o dono do imóvel, você investiu no imóvel, você vai arrumar um inquilino.
O inquilino, ele geralmente paga o aluguel, ele paga o seu IPTU, ele paga o seu condomínio, não é isso? Então, lá é diferente. Lá é diferente. O dono do imóvel, ele vai alugar, por exemplo, vou alugar meu imóvel por $2.000. Lembre que esse dinheiro você vai pagar o seu condomínio, você vai pagar o seu IPTU, né? Você vai ter as despesas e você vai ficar com o lucro, né? A diferença entre o aluguel e as despesas que você tem. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com investidores brasileiros, e essa coisa, às vezes, o brasileiro ter essa coragem mesmo, né, de desbravar e sair fazendo tudo sozinho. E eu tenho um cliente que virou grande amigo meu, e ele começou a fazer um monte de investimento sozinho nesse sentido, né? Ele não sabia dessa questão, primeira coisa. Então, ele punha o preço do aluguel, e depois ele falava, mas eu que tenho que pagar o condomínio? Pensei que era o meu inquilino. Não, não é. Quebrou a geladeira, quem que vai arrumar? Proprietário. Quebrou a máquina de lavar, quem vai arrumar? Proprietário. Entupiu a privada. Eles ligam lá para o administrador o tempo inteiro. Aí você tem que ter um belo de um contrato de dono, né, a gente como administrador, junto ao nosso investidor e o inquilino, para ver qual é a responsabilidade do inquilino. Lá ninguém vive sem ar-condicionado, por exemplo. E, se você não tiver uma regra que o inquilino tem que trocar o filtro todo mês, ele pode estragar o ar-condicionado. Então, a gente faz vistoria anual, a gente tem uma série de cuidados que, às vezes, se você fizer direto, você pode se dar mal. Esse meu cliente, que virou meu amigo, eu lembro que ele comprou vários apartamentos num condomínio que estava um preço super barato. Pois depois que ele comprou, ele descobriu que aquele condomínio não permitia aluguel nos primeiros 2 anos. Porque eles queriam que, né, fosse um condomínio mais de pessoas, né, os donos, não tivesse tanto aluguel, e se ferrou, literalmente. Foi quando ele veio todo mansinho para cima de mim e falou, ai, vai, me ajuda. Falei, agora, né? Você quis fazer tudo sozinho, porque a gente sabe o condomínio que tem regra, que pode alugar temporada ou não, que pode alugar no longo prazo de cara, ou às vezes tem que esperar um tempo. Existem condomínios que a gente, como administrador de imóveis, eles fazem o inquilino ele faz uma aplicação, que a gente chama, ele faz uma inscrição junto a gente, onde você vai avaliar o crédito, você vai avaliar o histórico de pagamento dele, o histórico criminal dele, e muitos condomínios eles também exigem aprovar o morador. Pode ser um condomínio de luxo, muito luxo, que ele quer aprovar o morador. Tem condomínios lá em Orlando, com campo de golfe, com clubes, que eles têm que aprovar o comprador. Você tem o dinheiro, você vai pagar à vista até, mas pode ser que ele não te aceite. E a gente sabe quais são. E condomínios de investimento com apartamentos mais baratos, que a gente sabe que tem essas regras também, que às vezes, poxa, não vale a pena tanto, talvez, comprar para investimento lá, melhor você comprar para morar, porque é tanta regra, tanta confusão. Né? Tem alguns condomínios, e às vezes as pessoas não entendem isso. A gente trabalha muito, muito com gente que está indo morar por um tempo, com visto de estudante, depois vai fazer a transferência para um outro tipo de visto, ele quer morar num condomínio X, porque está com um preço bacana, e às vezes eles não aceitam. E isso a gente sabe, às vezes as pessoas acham que a gente está de má vontade, e não é. A gente conhece todo o mercado, a gente conhece condomínio por condomínio, a gente conhece bairro por bairro, aquele bairro que tem as melhores escolas, aquele bairro que tem mais... E você tem que conversar com o cliente, né? Você fala assim, mas o que você gosta? Eu gosto de paz. Não quero barulho, quero bem longe, eu nunca quero ir comer fora, quero só ficar na minha casa. É um tipo de lugar. Tem gente que fala, eu quero sair toda noite, quero ir jantar fora toda noite. Você sabe o outro bairro que tem mais opções, mais vida noturna. Então, tudo isso é uma questão da gente conhecer realmente o mercado e fazer com que os nossos clientes, os nossos brasileiros, os nossos estrangeiros, confiem no nosso conhecimento. Rô, e se vocês não estão convencidos ainda de que você precisa ter um corretor para te ajudar com tudo isso, a Michelle vai te explicar por quê. Não, exatamente, são até 2 pontos que como a Rosana estava falando, realmente você não compra um imóvel enganado. O seu corretor ele vai ter acesso a todas as informações daquela residência. Então, assim, tudo que você precisar, o corretor ele vai ter acesso e vai procurar para você. Outra coisa também é que a comissão do corretor não é o comprador que paga. É sempre quem está vendendo a casa. Então, você não vai ter custo nenhum
em estar recebendo toda essa consultoria, né, e o fechamento de uma nova casa. E se você for direto na construtora, por exemplo, esse é um exemplo, a pessoa fala, não, vou lá sozinho, conheço a construtora, meu amigo comprou lá, não vai fazer diferença nenhuma no preço do imóvel se você for direto sem um corretor. Exatamente. E essa é a maior vantagem que você tem alguém trabalhando para você com todo esse conhecimento e que você não tem nenhum custo extra, porque quem paga sempre é o vendedor e a construtora não vai te dar desconto por você não ter corretor nesse momento. São algumas informações importantes, né, que às vezes é diferente a cultura aqui, e muito pelo contrário, a gente trabalha muito com construção nova, é muito bom, né, porque o código de construção lá muda de tempos em tempos, com uma frequência bem grande, até para essa questão, né, de proteção, de furacão, essas coisas todas, o nível de resistência de porta, de janela, de telhado, de tudo isso. Então, a gente gosta muito, porque tem garantia de construção, né? Os móveis. Não sei se vocês sabem lá que, quando a gente compra um imóvel novo lá da construtora, se você compra um lançamento aqui novo, eles entregam o seu apartamento meio que careca, né? E aí você vai fazer... a gente tem um amigo que trabalha numa construtora, ele vai estar com a gente aí nas próximas cidades que a gente vai. E ele sempre conta a história que uma grande amiga de infância dela falou: eu comprei meu apartamento novo em São Paulo, estou super feliz. Aí ele, que legal, vou receber a chave sexta-feira. Aí ela recebeu a chave e disse: agora eu vou começar a reforma. Ela falou: como assim? Você já acabou de entregar novinho. Porque aí você tem que contratar o marceneiro para fazer os armários embutidos, aí você vai contratar a pessoa para fazer o piso, para fazer a cozinha, e lá não. Quando você compra uma casa, ela vem pronta. Você pode levar seu colchão e dormir. Todos os armários embutidos de banheiro, cozinha, tudo está incluído. Todos os eletrodomésticos, fogão, geladeira, micro-ondas, triturador. As casas lá vêm com triturador. A gente até Entendeu por que está difícil encontrar alguma coisa aqui no Brasil? Tem que entrar isso na nossa mente. Vem com tudo pronto. Carpete, você escolhe o piso que você quer. Você quer carpete, você quer piso frio, você quer fazer um upgrade. Né? Você tem a opção de escolher o básico, que é o preço, né, inicial da casa, e você tem a opção de fazer alterações durante a construção. E agora que está demorando, por causa da falta de material, por causa de todo esse problema da pandemia, né, que causou atraso com tudo de todo mundo, uma casa vai levar 6 meses para construir. Quando a gente está... Não estou falando de mansão, estou falando de casas normais, assim, o que a gente chama de casas de construtoras, que são production builders. Que são assim, eles apresentam 5, 6, 7 modelos, plantas diferentes, e muda a fachada, muda uma coisa ou outra. Então, como isso está em processo de uma produção mesmo, é muito rápido de construir. E, antigamente, você construía, antes da pandemia, 3 meses, 4 meses, você tinha uma casa pronta, que é uma opção que a gente usa muito, muito com os brasileiros, porque muitas vezes a gente começa a fazer uma venda de casa assim, num bate-papo, numa apresentação como essa. A gente sai, mostra as alternativas, conversa, conhece a pessoa, e aí ela compra, daqui a 6 meses a casa dela está pronta, ela está indo para os Estados Unidos. Então, é bem dinâmico, é um processo que a gente cada vez mais fica apaixonado, porque realmente é uma profissão, né? Hoje eu tenho muitos colegas aqui no Brasil, não sei se algum de vocês é corretor de imóveis, mas que legal. Vocês dois. E eu trabalhei muito com muitos colegas, eu sei que hoje está se profissionalizando cada vez mais, né? Mas lá realmente é uma profissão. Então, assim, a gente tem meninos saindo da faculdade e indo trabalhar como corretor. Né? É uma carreira, porque você pode se especializar em várias áreas e realmente crescer e ganhar muito bem. É uma atividade bem interessante. Nós temos 2 colegas no escritório, lá no meu escritório, na imobiliária, que assistiram uma palestra, como vocês estão assistindo hoje, que mudaram para lá e hoje trabalham, fazem parte do nosso time. E é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque a gente já acabou mesmo o tempo. Então, muito, muito obrigada para todos vocês.
por essas duas meninas, pelos organizadores, e a gente está aí, hoje e amanhã o dia inteiro, para um bate-papo direto com cada um de vocês. Obrigada, viu?